pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre etnocentrismo e como este elemento ele tem relação com o desenvolvimento. O que vem a ser então etnocentrismo? Etnocentrismo é uma forma de ver o mundo através da nossa cultura, desconsiderando as demais culturas ou considerando-as muito pouco. Então a gente percebe o mundo considerando as demais culturas inferiores à nossa. Então a nossa etnia ela está no centro, por isso etnocentrismo. Então etno de etnia, centrismo de central, de prioritário, de fundamental. Então a nossa etnia, de quem analisa, de quem vê o outro, a nossa etnia é melhor. Nós estamos no topo e os demais não. Então nós somos melhores. Isso é ser etnocêntrico. É achar, pensar, ver o mundo desta forma. Então quem pensa de forma etnocêntrica, ela vai perceber o mundo por aquilo que pensa que é culturalmente correto. E o que é correto? A minha cultura. E aí como é que fica o outro, o estrangeiro, o diferente? É algo menor, é algo estranho, e aí surge aquilo que nós chamamos de preconceito. Nós temos um preconceito ao diferente. Até porque os valores, a forma de agir, a forma de ver o mundo do outro não é igual a minha e a minha que é correta. Isso é ser etnocêntrico. Então o etnocentrismo, ao longo da nossa história, ele justificou muitos processos de dominação, de hostilidade de um povo sobre o outro. Isso fez o europeu da invasão das Américas, com os povos indígenas daqui. Isso fez o europeu com os africanos, com os asiáticos, com os orientais de forma geral. Então, por quê? Por uma base etnocêntrica. E essa base etnocêntrica, ela é o que alicerça, na verdade, o racismo, a xenofobia, a intolerância religiosa. Ou seja, a minha religião é a correta, as demais não. Mas por quê? Porque eu coloquei aquilo no centro, como principal, como fundamental. Os demais não são. Agora, esse etnocentrismo ele dá base para o surgimento da antropologia. Então, os primeiros estudos antropológicos são estudos baseados nessa ideia etnocêntrica. E eles buscavam demonstrar que os outros povos, não o europeu branco, era inferior. Os outros povos eram inferiores. Então, os asiáticos eram inferiores, os africanos eram inferiores, depois os americanos eram inferiores, os povos americanos. Então a ideia é, o branco é superior e o negro, o amarelo, o vermelho não. São inferiores ao branco. E aí você cria uma determinada hierarquia nesse processo. Agora, a base de análise estava na cultura europeia. Era tida como a cultura correta, a cultura evoluída, onde o nível de evolução humana era tal que as demais deveriam seguir aquele sistema. Então ela era o objeto principal ali para relacionar com as demais culturas. Então o parâmetro de medida era a própria cultura de quem analisava, de quem fazia o estudo, e até mesmo para uma questão de justificar as atrocidades que eram feitas, né? Então aí tinha o porquê disso, para justificar que existia uma etnia civilizada e outras que não eram, que eram bárbaras. Então aí também acrescentando a isso questões ideológicas, questões políticas e sociais, questões de imigração, questões do estranho, do estrangeiro.
nasce essa base de preconceitos, de racismo, de xenofobia, de intolerância e assim por diante. E você vê a xenofobia dentro desse processo, porque você tem ali, então, quando você se vê como uma etnia central, aquilo que é diferente, que é estrangeiro, você tem uma aversão àquilo. Então você é xenofóbico. Então você tem aversão ao que vem de fora, ao que é estrangeiro. Isso é xenofobia. Como é que se vence isso? Se vence isso através da própria ciência. De buscar uma forma de compreender o outro. E aí você tem duas coisas. A minha cultura familiar a mim, com os meus valores, meus princípios. Eu olho o mundo a partir desses elementos culturais e étnicos. E tem o outro. O outro é estranho. Então, um familiar, um estranho. Para compreender o estranho, eu tenho que me inserir com esse estranho. Eu tenho que buscar conhecer esse estranho. Então, eu passo a viver, ir a campo, a conviver com esse diferente. A entender como é que esses grupos distintos, eles observam, eles se relacionam com a natureza, com o ambiente, com o ecossistema, como é que eles enxergam o mundo. E então eu passo a conviver e a perceber aquilo que eu não percebia antes. E eu olho para o que me era familiar, que é a minha própria cultura, de onde eu vim, e eu, a partir dessa imersão no estrangeiro, eu olho para a minha cultura e vejo, poxa, não é mais familiar como antes. Então você passa a ter tolerância aos diferentes. E essa tolerância permite que eu consiga compreender, que eu consiga interagir, que eu consiga aprender com o outro. E aí vem o desenvolvimento. Aí começa o desenvolvimento, porque você começa a entender, você começa a absorver elementos da outra cultura, você consegue também transmitir elementos da sua, e você começa a criar um ambiente de interculturalidade crítico. E aí você passa a criar, você passa a inovar, você passa a conviver, você passa a tolerar e respeitar o outro. Isso gera qualidade de vida para um território onde exista diversos grupos culturais, grupos étnicos, com culturas diferentes, distintas, e que passam a não necessariamente se amar, mas passam a se tolerar e a conviver. E as relações passam a melhorar à medida que o tempo passa e você vai e as pessoas vão compreendendo um ao outro, tornando aquilo mais familiar, entendendo que elementos daquela cultura fazem parte da sua e assim por diante. E assim você vai tendo um processo de desenvolvimento a partir disso, dentro daquela concepção de que desenvolvimento é qualidade de vida para todos.